Dentro da doca de recebimento, um galpão amplo com iluminação branca e forte recebe grandes caminhões descarregando sacas industriais de milho, batata e trigo sobre paletes forrados com plástico rígido, enquanto empilhadeiras movem insumos para a área de triagem, com funcionários utilizando EPIs completos, realizando checagens rápidas e scanners industriais, conferindo códigos e pesos. Ao fundo, esteiras elevadas transportam sacas para um funil metálico gigante que vibra levemente partículas finas de farinha suspensas em luz lateral. Criam um brilho suave sobre superfícies de aço escovado. E a câmera, em ângulo aberto, registra a movimentação sincronizada, tudo com ordem impecável e fluxo contínuo. No laboratório de controle de qualidade, bancadas de inox com luz fria analisam amostras de grãos triturados em frascos de vidro, enquanto máquinas de espectrometria verificam umidade, densidade e pureza com técnicos em jalecos esterilizados, operando pipetas e sensores digitais. Ao lado, agitadores automáticos movem pequenos recipientes transparentes. E a câmera em ângulo macro capta partículas microscópicas flutuando sob luz LED, revelando precisão absoluta, tudo organizado em linhas geométricas e estética limpa de engenharia alimentar. No setor de moagem, enormes silos metálicos conectam-se a tubos que despejam grãos em trituradores rotativos de aço polido, enquanto pás mecânicas giratórias reduzem tudo a partículas finas, criando uma nuvem controlada de farinha sugada por dutos de filtragem. Operadores observam painéis digitalizados com luvas reforçadas e a câmera, em foco lateral, captura as lâminas internas movendo-se em velocidade extrema, com um ambiente iluminado por refletores amarelos que destacam o vapor leve e o brilho metálico. No setor central, tanques misturadores gigantes recebem automaticamente a farinha dos silos, enquanto braços robóticos adicionam óleos sais corantes e aromas em precisão milimétrica. O interior das cubas gira como um redemoinho dourado, refletindo luzes industriais técnicos, monitoram densímetros digitais, enquanto esteiras transportam recipientes de ingredientes menores e a câmera em ângulo superior registra a mistura homogênea, sendo empurrada por pás metálicas brilhantes em movimento contínuo, com vapor leve escapando por válvulas de segurança. Na área de moldagem, uma linha completamente automatizada conduz a massa para extrusoras que comprimem e cortam formatos diversos: anéis, palitos, chips, enquanto lâminas ultra afiadas realizam cortes exatos. A cada fração de segundo, bandejas metálicas recebem os pedaços recém-formados. Ainda úmidos, operadores verificam padrões de forma ao lado de sensores ópticos que rejeitam imperfeições e a câmera em visão frontal captura a massa, emergindo como uma serpente contínua antes de ser fragmentada mecanicamente, tudo brilhando sob luz difusa e limpa. No setor de extrusão e cozimento, grandes extrusoras de aço polido forçam a massa pela matriz, liberando jatos quentes que transformam a mistura em formas expandidas. Esteiras resfriadas acompanham imediatamente as peças quentes, enquanto operadores com EPIs sincronizados monitoram pressão, temperatura e velocidade em painéis digitais, e dutos de vapor evacuam ar quente, criando pequenos redemoinhos visíveis sob iluminação industrial. A câmera em ângulo lateral médio captura a massa sendo empurrada como um rio denso antes de se transformar em snacks crocantes, com texturas de aço escovado, alumínio e borracha industrial, compondo o ambiente impecável. Na área de corte, lâminas rotativas de alta velocidade executam cortes milimétricos na massa expandida, para formar chips, palitos e formatos variados. Um sistema de roletes alinha os fluxos enquanto sensores ópticos detectam dimensões fora do padrão e braços robóticos dispensam as unidades rejeitadas. Operadores com protetores auriculares e EPIs acompanham leituras em monitores verticais e a câmera macro lateral foca o instante exato das lâminas, perfurando a massa com brilhos metálicos e plásticos endurecidos, compondo a cena organizada. Em grandes túnel-fritadeiras e fornos contínuos, as peças cortadas passam por banho de óleo controlado ou por bandejas de convecção para pré-cozimento. Com roletes de alimentação que dosam a permanência e sistemas de reciclagem de óleo filtrado em tanques de aço, operadores com máscaras e EPIs controlam fluxos e temperatura, enquanto a câmera em visão ampla capta fileiras inteiras de snacks dourando de forma uniforme sob lâmpadas industriais, com superfícies metálicas polidas e tubulações ordenadas ao fundo. Logo após a pré-fritura,
Esteiras perfuradas permitem a drenagem controlada do óleo, enquanto ventiladores industriais e roletes transportam os snacks para bandejas de resfriamento inicial. Coletores e filtros recolhem excedentes de óleo para reaproveitamento, e técnicos em EPIs observam os indicadores de viscosidade e fluxo. A câmera em ângulo baixo captura o instante em que gotas escorrem, com reflexos do óleo no aço escovado e textura de borracha nas esteiras, compondo a cena ordenada. Em câmaras de secagem com ar controlado e circulação laminar, os snacks recebem tratamento térmico para garantir crocância e estabilidade de textura. Painéis digitais regulam tempo, fluxo e umidade, e sensores infravermelhos monitoram o ponto ideal, enquanto a câmera em visão frontal destaca a uniformidade da aparência das peças. Sobre trilhos metálicos com texturas de alumínio, vidro reforçado e borracha técnica compondo o ambiente impecável. No módulo de recheio e moldagem, cabeças dosadoras depositam recheios cremosos ou queijos fundidos dentro de cavidades pré-formadas, enquanto prensas calibradas selam bordas com pressão controlada. Operadores verificam peso e estanqueidade em monitores, e câmeras macro observam pontos de selagem. O ambiente repleto de aço polido e tubulação sanitária reforçada, capturado em ângulo lateral, com sensação de fluxo contínuo e precisão mecânica. Tanques de aquecimento com agitadores controlam a viscosidade dos recheios antes do invase, mantendo temperatura homogênea e homogeneidade de textura. Medidores de torque e sensores de fluxo verificam a estabilidade do produto, enquanto o ambiente de aço escovado e tubos transparentes revela o caminho do recheio até as cabeças dosadoras. A câmera macro capta a consistência, enquanto operadores com EPIs fazem microajustes em painéis digitais. Após moldagem e processamento térmico, o túnel de refrigeração rápido reduz temperatura para evitar proliferação microbiana com corrente de ar frio, e câmaras UV de baixa intensidade, integradas para a estabilidade sanitária. Sensores de pH e sistemas de monitoramento garantem conformidade, enquanto técnicos em EPIs coletam amostras para análises rápidas, e a câmera em visão lateral mostra o efeito visual do vapor frio e das superfícies metálicas polidas. Em linhas especializadas, bicos atomizadores e rolos aplicadores depositam camadas de temperos secos, sal polvilhado e cobertura chocolate, queijos em pó de forma uniforme, com câmaras pressurizadas e sistemas de descarga para excesso. Com texturas de aço, borracha e plásticos técnicos compondo a cena organizada. Sopradores e escovas rotativas removem resíduos excessivos de pó e polvilhos, enquanto rolos polidores dão acabamento brilhante às superfícies. Coletores filtram partículas e retornam matérias-primas reaproveitáveis ao sistema, e técnicos confirmam padrões de aparência e peso em painéis com a câmera macro, mostrando a superfície final do snack brilhando sob iluminação fria em ambiente de aço e vidro organizado. Em uma ponte de inspeção, câmeras de alta velocidade e sensores 3D escaneiam cada peça, verificando cor, formato, tamanho e defeitos, enquanto braços robóticos retiram automaticamente lotes fora do padrão para recipientes de rejeito. Operadores em EPIs monitoram telas que exibem mapas de defeitos instantâneos, e a câmera em ângulo lateral captura a precisão do scanner sobre a esteira, com texturas de alumínio e plástico técnico perfeitamente limpas. Peças aprovadas seguem para módulos de ajuste, onde microcorreções de textura e tempero podem ser aplicadas por braços modulares. Pequenos jatos depositam glazes adicionais, e sistemas de correção calibram corantes em lotes menores, enquanto técnicos com EPIs validam amostras em estações próximas. A câmera macro frontal destaca o exato ponto de aplicação e o funcionamento conjunto de válvulas e bicos dosadores em aço polido. Em um túnel de resfriamento final, correntes de ar frio e placas de contato ajustam a crocância final e estabilidade do produto. Com sensores de dureza e medidores acústicos, testando som de crocância em amostras. Operadores verificam leituras, e a câmera em visão ampla mostra as esteiras com peças perfeitamente alinhadas, passando por seções de resfriamento, com reflexos metálicos e texturas técnicas dominando a cena.
com superfícies de aço e plásticos técnicos, compondo a cena organizada. Depois do invase, máquinas agrupadoras unem múltiplos sachês em cartuchos promocionais ou multipacks, colando abas, dobrando flaps e criando embalagens maiores para varejo. Braços robóticos posicionam os conjuntos com precisão, enquanto sensores confirmam quantidade exata. E a câmera em ângulo alto mostra linhas paralelas de multipacks, sendo formados com ritmo implacável, texturas de papel plástico e aço polido, compondo a cena. Máquinas encartonadoras montam cakes Me e inserem conjuntos de multipacks com precisão, dobrando abas e colando selos, enquanto robôs laterais alinham e empurram as caixas para seladoras automáticas. Operadores monitoram a integridade das caixas e a câmera em visão ampla mostra uma fila de caixas prontas, avançando em perfeita cadência com texturas de papelão, aço e plásticos industriais, compondo um ambiente organizado. Robôs empilhadores posicionam cakes Me em paletes padronizados, enquanto cabeças de envoltório aplicam filme stretch e tiras de segurança. Sensores laser confirmam alinhamento e estabilidade, e operadores acompanham o processo por telas que projetam o layout do pallet em 3D. A câmera em ângulo alto captura o empilhamento em camadas perfeitamente simétricas, com texturas metálicas e plásticos tensionados, compondo a cena organizada. Em um depósito gigante climatizado, paletes são erguidos por empilhadeiras autônomas e alocados em corredores com prateleiras altas, enquanto sistemas WMS exibem localizações em monitores e leitores RFD atualizam o inventário em tempo real. A câmera em visão ampla mostra a geometria perfeita dos corredores, luzes industriais e texturas de aço galvanizado e piso epóxi limpo. Sala de controle logístico com painéis gigantes exibindo rotas, prioridades e janelas de entrega, onde analistas em EPIs coordenam envios, ajustam roteiros e consolidam cargas para otimizar trânsito e armazenagem. Mapas interativos e tabelas de tempo aparecem em vidro e metal, com a câmera lateral mostrando operadores manipulando dados em tablets e projeções holográficas de carga. Nas docas de expedição, pallets são transferidos por empilhadeiras para caminhões e contêineres climatizados, com cintas e travas sendo aplicadas por operadores em EPIs. Leitores RFD confirmando lotes, enquanto luz do entardecer entra pelas portas, e a câmera angular captura um movimento coordenado entre esteiras, elevadores e plataformas, destacando texturas metálicas e plásticos reforçados. No centro de operações, telas mostram telemetria dos veículos, rotas de entrega e status de temperatura, enquanto operadores monitoram alertas e notificações. Antenas RFD e sensores IoT comunicam-se com servidores em racks metálicos, e a câmera macro mostra códigos sendo verificados em tempo real, num ambiente técnico com iluminação fria e organização impecável. Enquanto sistemas de correias inteligentes direcionam cargas para destinos específicos, operadores verificam etiquetas e a câmera em visão ampla mostra a coreografia de transferências com empilhadeiras e esteiras integradas, formando uma sinfonia logística. Em centros de reabastecimento e varejo, caixas são dispostas nas gôndolas e displays promocionais são montados com precisão, enquanto equipes de reposição com EPIs e scanners programados varrem códigos e confirmam planogramas. A câmera frontal mostra prateleiras cheias, luz fria, realçando cores das embalagens e texturas de metal e plástico que compõem o ambiente de varejo organizado. No centro de análise, dashboards exibem vendas por SKU, retorno de qualidade e avaliações de consumidores, enquanto engenheiros de processo ajustam parâmetros para otimizar sabor, textura e custo. A câmera em visão alta mostra o ciclo completo de dados, fechando o loop entre vendas e chão de fábrica, com servidores, telas e mesas de aço, compondo a cena organizada e técnica, enquanto a última esteira acelera e milhares de snacks seguem perfeitamente alinhados rumo à embalagem final. Fica claro que nada ali acontece por acaso.
É nesse ritmo invisível, veloz e preciso que a indústria moderna opera menos sem pausas, sem erros, sem descanso. Agora, imagine quantos outros produtos do seu dia a dia nascem exatamente assim, longe dos seus olhos.